Queria que você falasse para a gente sobre o jogo, evidentemente, né? Mas tem um fato que imagina até que, de repente, possa ter segurado um pouco mais você lá depois desse pós-jogo aí, já faz 1 hora e pouco que acabou o jogo, que é o episódio envolvendo o Edenilson, né? A acusação que ele faz de racismo contra o lateral do Corinthians. O que é possível dizer, né, nesse momento sobre este episódio, né? O que o Edenilson manifestou no vestiário a vocês, né? Enfim, os jogadores, né? O que é possível dizer de ambiente de vestiário, né? E você sabe bem de ambiente de vestiário e até viveu, né, um episódio 1 ou 2 anos atrás, que um jogador do teu time, no caso, foi acusado, né? E você sabe que é uma situação bastante complicada. E agora é o lado do teu lado, o jogador que é o Edenilson. O que rolou no vestiário? O que vocês conversaram com ele? Até com o pessoal do Corinthians, não sei se vocês conversaram também. Bom, embora para a gente sempre o futebol é mais importante, né? Quando acontece um episódio desse, é óbvio que a gente, por respeito às pessoas envolvidas, e principalmente ao nosso atleta Edenilson, a gente tem que deixar que essas coisas sejam tratadas primeiro. São situações, né, muito, muito complexas, muito sérias, né? Para mim é exatamente isso que eu penso. Não interessa se é do nosso lado ou se é do lado dos outros. É um assunto grave que tomou conta da sociedade né? Nos últimos tempos com mais veemência, vieram à tona fatos com mais veemência, e eu penso que a gente tem que tratá-los com a seriedade que ele merece. Tem lei, o país tem lei, e as pessoas que são responsáveis por isso, se são responsáveis por isso, têm que arcar com suas responsabilidades, né? É o que vai ser feito agora pelos órgãos competentes que devem tratar o assunto. Da mesma forma como fatos aí há 2 semanas atrás, de jogos da Libertadores, né? As coisas vêm se repetindo e me parece claro que uma atitude bem firme só pode nos afastar de repetições de problemas como esse. Mano, eu queria que você relatasse para a gente, se fosse possível, que Edenilson você encontrou no vestiário, se ele falou com você, o que ele lhe disse e qual era o ambiente com os outros jogadores. O assunto é bem objetivo para a gente, né? É triste, mas bem objetivo. O atleta confirmou que ouviu, né? A gente respeita muito a opinião e a atitude dele em relação ao fato, né? É de responsabilidade dele, porque foi algo que aconteceu dentro do jogo, o jogo parou, né, para que o assunto fosse tratado. A gente lá do lado de fora nem sabia o porquê estava parando o jogo naquele momento, só viemos a saber um pouco mais tarde. Então, cabe ao Edenilson dar continuidade a essa atitude dele, porque é uma atitude também bastante séria, né? Tão séria quanto o falar é você dizer que alguém falou sobre você, né? Então, vamos esperar que as coisas tomem o rumo que devem tomar. Não, tá bem, né? Tá tranquilo. Você entende, mano, que o jogo ele mudou depois daquele momento ali, porque alguns jogadores ficaram um tanto quanto até transtornados. O Vitão era um deles, o Edenilson, que estava envolvido na discussão. Aí, logo depois, o técnico do Corinthians tira justamente o Ramos. Eu acho que deve ter feito alguma leitura nesse sentido de tirar o jogador que estava envolvido na polêmica, mesmo sem talvez ter grandes informações naquele momento. Você entende que a partir dali, aqueles 30 minutos até o fim do jogo, foi uma outra partida que perdeu muito o jogo? Quando acontece um fato grave, sempre muda o andar normal das coisas, né? Então, também não podemos fazer suposições. Não serei eu o irresponsável a ponto de ficar fazendo suposições. O assunto, para mim, é tão sério que não cabe suposições. Vamos deixar que os fatos elucidem tudo que tiver que ser elucidado, quem for responsável seja responsabilizado, mas temos que esperar um pouco para as coisas andarem.
Mano, eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores da conversa no vestiário, porque há pouco o Roberto Andrade, dirigente do Corinthians, falou que eles foram até o vestiário, que o jogador conversou com o Edenilson, ele disse, o atleta do Corinthians, que usou uma outra palavra, que estava tentando explicar isso para o Edenilson. Como que o Edenilson reagiu a isso? Como foi essa conversa, como foram esses bastidores? Eu não participei dessa conversa, não posso relatar nada para vocês. Isso é uma coisa entre Internacional e Corinthians, da instituição, e com os atletas envolvidos no ocorrido.